Meu nome é Glaucio. Meu nome é Amanda. Nós somos estudantes do curso de Psicologia da Católica de Vitória. Iremos abordar nesse vídeo sobre o transtorno da esquizofrenia, sua história, o que é e diagnóstico. Assim como o sintoma e tratamento, tanto psiquiátrico como psicológico. O histórico da esquizofrenia se inicia no século XIX, com Emil Kraepelin, 1856 a 1926, que estabeleceu uma classificação de transtornos mentais baseado no modelo médico, se utilizando da etiologia que era endógena, ou seja, o transtorno surgia devido a causas internas. Desta forma, seu objetivo era delinear a existência de doenças com etiologia, sintomatologia, cursos e resultados comuns. Em meio a esse pensamento, ele atribuiu a uma delas o nome de demência precoce, por surgir invariavelmente no início da vida e desencadear problemas psíquicos, com os mesmos sintomas que hoje em dia é conhecido como esquizofrenia. Mais tarde, Bleuler, 1857 a 1939, substituiu o termo demência precoce por esquizofrenia. Esquizo igual a divisão, frenia igual a mente. Conceito: a definição atual de esquizofrenia indica um conjunto de diferentes doenças com sintomas que se assemelham e sobrepõem a uma psicose crônica e idiopática, tendo origem multifatorial, onde os fatores genéticos e ambientais parecem estar associados a um aumento no risco de desenvolver a doença. Teorias de possíveis causas da esquizofrenia. No sistema nervoso, existem células chamadas de neurônio, responsáveis por transmitir a informação por todo o sistema. Numa comunicação entre um neurônio e outro, acontece o processo chamado de sinapse, onde o neurônio pré-sináptico transmite a informação para o neurônio pós-sináptico. A informação é mandada através de substâncias chamadas de neurotransmissores. No caso da figura, está representando o neurotransmissor dopamina, responsável pela sensação de prazer e bem-estar, além da função motora do corpo humano. Logo acima estão representados os recaptadores, responsáveis por recaptar os neurotransmissores a mais no espaço entre os neurônios, conhecido como fenda sináptica. O neurônio pré-sináptico libera dopamina para o pós-sináptico. Quando há a ingestão de anfetamina pelo organismo, o recaptador é bloqueado, além de elevar a liberação da dopamina pelo neurônio pré-sináptico. Isto causa uma psicose tóxica, com características semelhantes à da esquizofrenia. Essas crises cedem rapidamente após a admissão de neurolépticos ou antipsicóticos bloqueadores dos receptores de dopamina. Baseada nesta observação, criou-se a teoria dopaminérgica para a esquizofrenia. Há também a teoria serotoninérgica, que ocorre o mesmo processo que a teoria anterior, porém o teste foi realizado com a droga LSD, alterando o neurotransmissor serotonina, que atua sobre o sistema cardiovascular, musculatura lisa e controlando as reações de ansiedade, medo, depressão, sono e percepção à dor, estando também relacionada especialmente ao sistema límbico. Teoria neuroanatômica. Os pesquisadores sugerem que alterações anatômicas no cérebro podem estar ligadas aos sintomas da esquizofrenia, assim como alargamento dos ventrículos cerebrais, aumento dos sulcos corticais e diminuição de volume em áreas frontais, tálamo, gânglios da base e corpo caloso. As áreas mais consistentemente implicadas têm sido as porções mediais dos lobos temporais, sobretudo hipocampo e giro para-hipocampal. A teoria genética fala que o parentesco é um fator de risco determinante para que a pessoa possa obter a doença também. Quanto mais próximo o parentesco, maior a chance de se obter a doença. No caso de gêmeos dizigóticos, a chance de se obter a doença é de 12%, diferentemente de gêmeos monozigóticos, que a chance é de aproximadamente 50%, podendo variar até 100% devido aos seus códigos genéticos serem basicamente idênticos, enquanto a população no geral tem chance de 1% apenas. Diagnóstico. O diagnóstico é feito através de acompanhamento e observação, não existindo um exame específico. Em geral, as pessoas mais próximas do paciente percebem os sintomas que geram mudanças envolvendo seus hábitos pessoais, contato social,
e desempenho na escola ou no trabalho. Sintomas. Alguns sintomas que antecedem a manifestação da esquizofrenia por algumas semanas ou até meses são perda de energia, iniciativa e interesses, humor depressivo, isolamento, comportamento inadequado, negligência com a aparência e com a higiene. Os sintomas característicos da esquizofrenia podem ser positivos e negativos, sendo os negativos relacionados aos déficits na fala e na afetividade, expressados por meio do isolamento, falta de iniciativa, dificuldade de demonstrar sentimentos e diminuição da fala. E os positivos podem ser compostos por delírios, alucinações, surtos psicóticos, distúrbio do comportamento e transtorno da fala e do pensamento. Tratamento. A esquizofrenia é uma doença que não tem cura, porém o tratamento pode ajudar a fornecer qualidade de vida para o paciente. O tratamento costuma ser necessário por toda a vida e geralmente envolve uma combinação de duas abordagens, a medicamentosa e a psicossocial. O tratamento psiquiátrico é feito através de acompanhamento e administração de medicamentos, precisando o paciente utilizar a medicação de forma contínua para não ter novas crises. Mas, como o psicólogo pode ajudar o paciente com esquizofrenia a recuperar a autonomia emocional em seu meio social? Os pacientes esquizofrênicos geralmente apresentam pouca condição de suportar altos níveis de tensão. Por isso, o terapeuta deve ser ativo e monitorar suas expressões e afetos durante os encontros terapêuticos, criando assim um clima de respeito, compreensão e empatia. Por isso, é papel do psicólogo oferecer continência e suporte para o paciente reconhecer e saber lidar com suas emoções, diminuindo o isolamento, que é um dos sintomas da esquizofrenia. Muitos pacientes apresentam experiências negativas com contato com outras pessoas. Por isso, é importante o psicólogo identificar fatores estressores e instrumentalizar o paciente para lidar com eventos negativos na vida, aumentando a autonomia e a independência. O que se observa do paciente durante o processo psicoterapêutico e como o psicólogo deve se portar? Na terapia, é importante observarmos os sintomas patológicos, como delírios, alucinações, autorreferência e depressão, assim como comportamento de inibição, esquiva, inadequação, desconfiança. Essa observação é importante para a eficácia da avaliação clínica. E também é importante que o psiquiatra e o psicólogo não sejam as mesmas pessoas. No caso do psicólogo, ele pode sugerir temas, estimular a participação e organizar a conversa, de forma que ele coordene ativamente a sessão. Sua fala deve ser concreta e fácil de entender, de maneira que ele entre ao máximo no universo e na linguagem do paciente. A interpretação deve ser rápida. O terapeuta deve ser cauteloso com suas intervenções, de maneira a não deixar os pacientes confortáveis. O paciente pode fazer uma projeção do terapeuta e também uma distorção da realidade. O terapeuta deve ser neutro e saber ajudar o paciente a diferenciar o que é real e o que não é. É melhor trabalhar com o paciente com o aqui e agora do que fazer alusões e interpretações do passado. Muitos pacientes têm dificuldade de diferenciar o que é real e o que é fantasia. É por isso que o terapeuta deve conter, compreender, processar e devolver em palavras ou atitudes o que está sendo vivenciado na sessão, para que dessa forma a psicoterapia possa ser mais eficaz. Outra coisa importante também é que o terapeuta ele deve saber oferecer suas intenções para cada tipo de paciente em cada nível que está a sua doença. Quais são as técnicas usadas por psicólogos com pacientes esquizofrênicos? As técnicas utilizadas por psicólogos para lidar com pacientes esquizofrênicos são afirmação, conselho, validação, encorajamento, reforço, clarificação, confronto, elaboração e atribuição de significado. A interpretação é uma forma diferente de atribuição de significado, porque ela torna consciente pensamentos e sentimentos que antes eram inconscientes.
É importante também fornecer informações sobre a doença e formas de lidar com ela. O terapeuta deve integrar a experiência psicótica na vida do paciente, ou seja, dar sentido à experiência psicótica. Outra coisa importante é que o terapeuta deve reestabelecer o contato da realidade com o paciente. Uma forma interessante de fazer isso é com teste de realidade, onde o paciente ou o terapeuta vai intervir diretamente nisso.